Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Graça e paz. Mente positiva. Como desenvolver um estilo de vida saudável. Dr. Julian Melgoza. Sintomas de alguns transtornos. Capítulo 14. Fobias. Existem pessoas que sentem medo em alguns locais ou situações. Entre a multidão, em hospitais, viajando de avião, em espaços abertos, etc. Outras ficam amedrontadas diante de certos objetos ou animais, seringa de injeção, insetos, cobras, etc. E há as que sentem ansiedade generalizada, não se orientando em nada de forma precisa. Na maioria dos casos, esses temores são quase imperceptíveis e não patológicos, mas outros podem ser considerados fobias, pois incapacitam a pessoa em suas atividades profissionais, em seus relacionamentos ou bem-estar pessoal. No passado, foram identificados muitos tipos de fobias com nomes complicados, mas hoje em dia se fala simplesmente fobia específica, indicando qual objeto ou situação. As fobias mais comuns são a agorafobia, fobia social e fobia específica. Agorafobia. Os que sofrem desse problema têm medo de ficar sozinhos ou em locais públicos, caso precisem se livrar de uma situação de emergência. Por exemplo, morar só, estar no meio da multidão fazendo compras, transitar por uma rua congestionada, viajar em transporte público ou passar por um túnel ou ponte. A agorafobia pode ou não estar acompanhada de síndrome do pânico. A pessoa começa a ficar assustada diante da situação que lhe causa medo ou quando tem recordação dela. O medo vai aumentando até sentir vários sintomas somáticos: respiração ofegante, sudorese, palpitação, etc. Fobia social. A pessoa com fobia social tem medo irracional e infundado de situações sociais em que é necessário se expor a outras pessoas, como participar de uma festa, tomar refeição em restaurante, utilizar banheiros públicos ou falar em público. A pessoa procura a todo custo evitar esses encontros, cancelando ou procurando motivos para não aceitar o convite. Isso afeta seriamente a vida profissional e surgem complicações sociais relevantes. Fobia específica é o medo irracional e persistente a qualquer objeto ou situação. Fora a Fora a agorafobia ou a fobia social, pode ser de animais, cobras, aranhas, cachorros, fenômenos naturais, grandes alturas, tempestades, ventania, sangue ou procedimentos médicos, feridas, hospitais, injeções ou situações, transporte público, elevadores, recintos fechados, locais escuros, etc. Como superar as fobias? Fobias e ansiedade têm muitas características em comum e geralmente procedem da mesma raiz. Em qualquer local, em qualquer caso, podem ser seguidos os seguintes procedimentos. Fale sobre o problema com alguém de confiança. Exponha seus medos sobre coisas ou situações e a alguém que saiba ouvir e respeitar. Isso já é um passo importante para a cura das fobias. Procure se integrar num grupo de autoajuda. Recorra a um grupo terapêutico que trata de pessoas com seu problema. Isso lhe dará a oportunidade de ouvir ideias práticas
de como vencer seus temores e ainda poderá ajudá-los a vencer os deles. Pratique o relaxamento. Evite estar em constante tensão. Aprenda e use uma boa técnica de relaxamento, especialmente antes de enfrentar a situação que lhe causa medo. Siga o conselho profissional. Há técnicas como, por exemplo, a dessensibilização sistemática de comprovada e grande eficácia e rapidez. Entretanto, seu uso requer a orientação de um profissional. Consulte um psiquiatra. O tratamento médico psiquiátrico geralmente inclui o uso de tranquilizantes e ansiolíticos, que podem servir de apoio para continuar o plano psicoterapêutico e aliviar os tão desagradáveis sintomas. Pérolas de sabedoria. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Isaías 41, 10. Círculo vicioso da fobia social. A fobia social tem a seguinte evolução. Primeiro, a pessoa se retrai das atividades sociais e as evita. Segundo, sem esse relacionamento, não adquire habilidade nem prática para se relacionar. Terceiro, as intenções oferecem resultados pouco produtivos pela falta de prática. Quarto, com isso surgem dúvidas sobre si mesmo e o medo se torna maior. Com o aumento do medo, a pessoa se retrai ainda mais e retorna ao ponto 1. Talvez por essa razão, as estatísticas mostram que 50% a 70% dos pacientes com fobia social apresentam episódios depressivos. Outro risco é o alcoolismo. Lepine e Pelissolo, 1998. O afetado usa a bebida para se destacar nos relacionamentos sociais, fazendo isso um hábito. Tipos de fobia específica. Fobia. Acrofobia, medo de altura. Aerofobia, medo de voar. Fobia. Elurofobia, medo de gato. Fobia. Androfobia, medo de homem. Apifobia, medo de abelha. Fobia. Aracnofobia, medo de aranha. Fobia. Bibliofobia, medo de livro. Fobia. Claustrofobia, medo de lugar fechado. Fobia. Espermofobia, medo de sêmen. Fobia. Grafofobia, medo de escrever. Fobia. Eumintofobia, medo de verme. Fobia. Hematofobia, medo de sangue. Fobia. Hidrofobia, medo de líquido. Fobia. Hipofobia, medo de cavalo. Fobia. Ofidiofobia, medo de cobra. Fobia. Pirofobia, medo de fogo. Fobia. Tacofobia, medo de velocidade. Fobia. Xenofobia, medo de estrangeiro.